No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 15. João testificou e clamou dizendo: este era aquele a quem eu dizia, que vem depois de mim, que antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, o este fez conhecer. Só até aqui. Mas eu peço que os irmãos permaneçam com suas vossas da Bíblia aberta para fazer a exposição, para acompanhar a exposição. Mas eu quero orar um último. Senhor, nessa noite, Pai, estou aqui para ser ministro seu. Levar a tua palavra. Estou por esse desafio, Senhor, porque tenho como meta glorificar o teu nome, exaltá-lo a Cristo, assim como as Escrituras quer que nós exaltemos. Senhor Deus, seja comigo, seja com a tua igreja esta noite. Que isso, Pai, que essa exposição seja para glorificar o nome de Cristo, exaltar a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, antes de entrar no texto, deixa eu dar uma pequena explanação. João escreve esse texto, ele tem um propósito. O propósito se encontra no capítulo 20, versículo 30. O propósito é que os crentes fiquem firmes na pessoa de Jesus Cristo. Mas o segundo propósito que João tem é que o mundo creia, e aquele que creia tenha a vida eterna. Eu trouxe esse texto porque nós precisamos conhecer quem é a pessoa de Jesus Cristo. Quem é essa pessoa de Jesus Cristo? Será que nós conhecemos ele de fato, de verdade? Ou nós apenas imaginamos por cima quem ele é? João tem um propósito dentro do Evangelho de João. Ele tem um propósito muito singular, de mostrar que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. É tanto que ele mostra que Jesus faz milagre, ele mostra que Jesus diz eu sou 7 vezes, mas também ele mostra que Jesus é uma pessoa plenamente humana. Isso tem implicações sim na nossa vida e na nossa fé. E João começa abrindo as portas do seu Evangelho, trazendo uma questão que já foi debatida muito e ainda permeia os arraiais evangélicos. Quem é Jesus? Para começar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1. Quem é o Verbo? Quem é Jesus? Nós vamos entender quem é Jesus, está explícito do versículo 1 ao versículo
4. Mas primeiramente eu quero que nós fiquemos no capítulo, no versículo 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O que isso significa? Isso significa que o Verbo estava no princípio com Deus. O Verbo estava lá no princípio. Isso é importante para nossa teologia, porque nos séculos 2, século 3, começou a aparecer um bocado de heresia, negando de quem é a pessoa de Jesus Cristo, negando que a pessoa de Jesus Cristo era Deus. Mas João começa logo de cara, bater de frente, dizendo e afirmando categoricamente que Jesus Cristo é Deus. Porque só quem tem princípio sem fim, aquele que é eterno, é Deus. E só o Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo tem esta categoria, esta característica. Então, o Verbo estava no princípio. Jesus não foi criado, como ensinava Ário de Alexandria. Jesus não foi criado, como ensinam os testemunhos de Jeová. Não. Jesus, Ele é Deus. Ele estava no início da criação. Mas segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção no versículo 1 é que o Verbo estava com Deus. Isso está aqui talvez para nós simplesmente está aí com alguém. Não. Mas aqui para nós, no Evangelho do grego, dá uma ideia de face a face. Duas pessoas de mesmo nível, de mesma importância, duas pessoas que não são diferentes, são substâncias iguais. Eu sei que isso é complicado teologicamente de falar, mas o que João quer dizer aqui é que Jesus é da mesma essência de Deus. Em outras palavras, Ele é Deus. E o Verbo era Deus. Aqui é a testificação final de que Jesus Cristo é Deus. Ele diz assim no final do versículo 1: e o Verbo era Deus. Jesus não é um espírito. Jesus não é um anjo, como já foi ensinado pelos hereges. Jesus não foi criado. Jesus é o próprio Deus. Ele é Deus igual a Deus, igual ao Pai. Glória. Aleluia. Isso é tão importante que João dá ênfase nisso no mesmo texto várias vezes. O Verbo no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Oh, Jesus, aleluia. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção: que Jesus é Criador. Aleluia. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Criador. Jesus não foi criado, como já te expliquei, mas Jesus é o Criador. Foi Ele que criou o universo, foi Ele que criou os anjos, Ele que nos criou, Ele que criou o micro-universo e o vasto universo. Ele que criou todas as coisas. Foi Jesus que criou todas as coisas. Parece, se vocês prestarem atenção no texto de abertura, Paulo falava a mesma coisa lá nos Gálatas, se vocês prestarem atenção. Então, Jesus, Ele é o Criador. Foi Ele que criou esse mega universo, como Ele também criou o micro-universo. Ele também nos criou. Jesus, Ele é a criatura que criou todas as coisas. O João é tão específico que diz: sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Criador de todas as coisas. Se não fosse Jesus, não existia o nosso planeta, não existiam os
os mares, não existiam os animais. Se não fosse o Cristo, se não fosse o nosso Senhor e Salvador, nós também não existíamos. Mas Ele é que criou todas as coisas, provando mais uma vez que Ele é Deus. Anjo nenhum diz na Bíblia que criou alguma coisa. Alguém ouviu na Bíblia um anjo dizendo: faça, cria isso, cria aquilo? Não. Então, Jesus é Deus, Ele é Criador, Ele é co-criador, Ele criou todas as coisas. A luz resplandece, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nele estava a vida. Mais uma vez dizendo que Jesus, que a vida estava nele. Jesus é autoexistente. Jesus não precisa de alguém para existir. Jesus não precisa de ninguém para existir. Ele não precisa de anjo, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele é autoexistente. Ele existe por si só, porque ele é eterno. Isso é importante para nós, porque muitas das vezes nós pensamos que se nós não formos para Jesus, se o fulano e tal não for para Jesus, Jesus vai ficar triste, mas não! Jesus não precisa de mim, de você, para existir, para ser feliz, para ser alegre. Mas o contrário é verdadeiro. Nós precisamos dele para ser salvo, para ser remido dos nossos pecados, para ser redimido e para termos alegria, porque a verdadeira alegria se encontra na presença de Deus. Glória. E a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz. Nós sabemos que desde que Adão pecou, nós afastamos de Deus. Desde que Adão caiu, nós estamos apartados de Deus. Mas Deus providenciou na eternidade o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é a luz dos homens. Jesus é a luz. Só existe Jesus como a luz. A luz não é o pastor Florencio, a luz não sou eu, a luz não é Paulo. A luz é somente Jesus. Glória a Deus, é verdade. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aleluia. Jesus foi rejeitado pelos homens. Os homens não conhecem Jesus. Isso não é, essa verdade ainda é verdade, ainda hoje. Glória a Deus. Aleluia. Jesus desceu à terra e os homens não compreenderam quem era Ele. Os judeus de sua época, a maioria que conhecia a Bíblia de cabo a cabo, não compreenderam quem era Jesus. Mas eles não só compreenderam, como eles o rejeitaram. Não é assim a sociedade de hoje. As pessoas que vão anunciar Jesus são recebidas geralmente a 4 pedras na mão. E elas rejeitam Jesus, não porque elas são mal, simplesmente porque elas não o conhecem, porque elas não compreendem quem é Jesus. É verdade. Mas no versículo 6 muda de figura. Porque houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Quem sabe quem é Jesus? Versículo 7 diz: Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos que crescem por ele. Deixa eu chamar a sua atenção. Nós, homens, nós sabemos uma missão: testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. Tristemente, hoje as pessoas querem buscar glória através de Jesus.
depois daqui, se vocês saírem glorificando, então a minha missão falhou. Porque a minha missão é apontar para Cristo, é exaltar a Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele é a glória, dele é a honra, como foi cantado. E João veio para testemunhar, João veio para anunciar quem é Jesus. E ele anunciou. Ele anunciou Jesus. Para que ele anunciou? João anunciou Jesus para quê? Para que todos crescem por ele. Versículo 7, finalzinho diz que João anunciou para que as pessoas crescem, que Jesus era Senhor e Salvador, que Jesus era o Cordeiro de Deus, e que as pessoas se convertessem e crescem. Para quê? Para ser salvas. Porque esse é um meio de salvação. O mundo cria múltiplos meios de ser salvo, por múltiplas pessoas, mas segundo as Escrituras Sagradas, há salvação em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. A salvação não está no Pedro, a salvação não está no Paulo, a salvação não está no pastor Florencio e nem pastor algum. A salvação não está no pregador tal nem no X. A salvação está somente em Jesus Cristo. Se alguém busca salvação nas obras, se alguém busca salvação em alguma pessoa que não seja Jesus Cristo, está perdendo seu tempo, e o seu destino é o inferno. Porque é no inferno que nós estamos, e nós só podemos ser redimidos pela pessoa de Jesus Cristo. O 8 diz: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Muita gente quer ser salvo, quer ser o próprio Salvador. Isso deve ver o nosso Evangelho. Muitas pessoas querem ser o próprio Salvador. As pessoas que se dizem pastor, se intitulam, acham que salvação só está na igreja dele. Isso não é nem longe dos nossos arraiais, da nossa cidade. Isso acontece na nossa própria cidade. Pessoas que se acham que se não estiver na igreja dele, já está perdida. A primeira coisa que o Espírito pode dizer é que essa pessoa também está perdida. Porque nós não somos a luz, nós somos apenas testemunho da luz. A luz é Jesus Cristo, a Salvador é Jesus Cristo. Então, a função de João, a função do pastor Florencio, a minha função e a função de qualquer homem de Deus é apenas apontar para Jesus Cristo. Nada mais. Se você encontrar alguém com essa ideia, fuja, porque esse é filho de Satanás, é serpente e não anjo de Deus. Se passa por Deus. Versículo 10 para mim. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem que João diz que fez o mundo no versículo 3? Jesus. Ele testifica de novo no versículo 10. Sabe o que é triste? Que o mundo não conheceu. Nós não conhecemos quem é Jesus. O mundo não conhece quem é Jesus. Então, se você anunciar Jesus para alguma pessoa e essa pessoa vier com pedras na mão, vier com estorrice, vier com brutalidade, vier com agressividade, não se admire. Não fique estarrecido, porque o mundo não conheceu e o mundo ainda hoje não conhece quem é Jesus. É por isso que elas rebatem, é por isso que elas se batem, é por isso que elas tentam fugir de todas as formas, porque elas não conhecem. Mas tem algo muito maior, mais querido do que isso, do que as pessoas que estão fora do mundo. As pessoas que estão dentro da igreja também muitas das vezes não conhecem quem é Jesus. Versículo 11 comigo. Veio para que era seus,
e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Os camaradas conheciam a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, de do começo ao final. E a Bíblia está cheia de testificação de quem é Jesus Cristo. Mas ao que é triste, eles não o conheceram também. Jesus muitas das vezes é desconhecido dentro da própria igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que bato a porta, e se abrir, descerei. Jesus está batendo na porta dos estranhos, não é? Ele está batendo nas portas dos que não conhecem, não está batendo nas portas do budista, não é na porta do macumbeiro, não é na porta do fulano sei lá onde. Ele está batendo na porta da igreja de Laodiceia. E aqui, dos judeus, a própria igreja não sabe quem é Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta bem cômoda. Por isso também que eu trouxe esse texto para você. Porque nós temos que refletir também quem é a pessoa de Jesus. Nós conhecemos de fato quem é Jesus? Se nós conhecêssemos quem é Jesus, a igreja brasileira, o país, o Brasil, era muito diferente do que vivemos. Pessoas fazendo as afirmações em nome de Deus, e como muitas das vezes não são de Deus. Então nós sabemos quem é Jesus? Essa é uma pergunta. E aí nós temos que saber buscar quem é Jesus. Nosso Rei, soberano, Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, e mais importante, nosso Redentor. Meus irmãos, se nós passarmos a vida inteira na igreja e nós não reconhecemos que somos pecadores, e nós não reconhecemos que necessitamos de Jesus para ser salvos, nós passamos a igreja o tempo todo inútil, porque nós vamos parar no inferno. Porque só vamos ser salvos se crermos, só podemos crer se nós acreditar, confiar e sabermos quem é Jesus. Se não sabemos, nós não vamos confiar. Glória a Deus. Versículo 13. 12. Mas todos quanto receberam, os que creem no seu nome, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. E aqui eu quero fazer uma distinção de filhos de Deus. Porque nós compreendemos na sociedade que filho de Deus é todo mundo, não é isso? Eu acho que não é. Mas aqui no texto, filhos de Deus são aqueles que são remidos, aqueles que são salvos, aqueles que foram redimidos do pecado. Glória a Deus. Então, quem é que vai ser salvo? Os que creem. E eu tenho que chamar a sua atenção para a palavra crer, porque crer aqui significa confiar. Só vai entrar no céu, não é quem acredita no Jesus, não é quem acredita que Jesus faz milagre, não é quem acredita que Jesus é isso e aquilo outro, mas é quem confiar em Jesus Cristo. Eu explico. No século XVIII, um homem na Inglaterra cometeu vários crimes bárbaros. Ele foi decretado sua pena, a pena de morte. Mas o rei pode dar salvo-conduto a qualquer um. Inclusive o presidente brasileiro pode dar salvo-conduto a qualquer pessoa, dependendo do crime. Então esse rei foi lá e disse: não condena. Então esse rei, essa pessoa pode confiar na pessoa, e ele foi salvo. Nos Estados Unidos, no século XIX, um homem foi preso por crime também hediondo. Ele foi condenado à morte. O governador do estado pegou uma carta, botou dentro de uma Bíblia e levou para aquele homem. Aquela carta seria uma carta de salvo-conduto, onde ele não ia mais pecar, ou não ia ser mais condenado à morte. Então, aquele homem levou a Bíblia com uma carta de soltura daquele homem. Aquele homem, quando viu o governador disfarçado de pastor, começou
começou a cuspir, começou a dizer palavrões. Então o governador não teve a chance de dar o seu perdão. Ele não confiou no governador, ele confiou em si mesmo. Ele, ao sair, o homem que fazia a sua guarda disse: você sabe quem é a ideia de quem é aquele homem? Ele disse: não. Ele achava que era o pastor. Ele disse: aquele homem era o governador. E dentro daquela Bíblia tinha uma carta de salvo-conduto, onde você não ia mais morrer. Aquele homem morreu, foi morto, executado da sua pena, porque simplesmente ele não confiou naquele outro homem. Então, se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso destino é a condenação. Então, eu chamo a sua atenção nesta noite para que confiamos na pessoa de Jesus Cristo. Porque há salvação na pessoa de Jesus Cristo. A salvação não está em mim, a salvação não está no pastor Florencio, a salvação não está em Pedro, a salvação não está em Paulo, a salvação não está em João, a salvação não está em anjo. Quando Cornélio caiu prostrado diante de Pedro, Pedro disse: levanta-te, porque sou homem. Quando o apóstolo João caiu prostrado diante do anjo, o anjo disse: levanta-te, porque eu sou um servo seu. Então, não adianta nós prostrarmos diante de ninguém, é só diante de Jesus Cristo, porque só nele há salvação. Não há salvação em outra pessoa. Eu sei que nós buscamos outros mediadores. A nossa sociedade acha que alguns homens são que podem mediar a nossa conversa entre nós e Deus, mas há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Versículo 3: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João está dizendo uma coisa aqui que muitos de nós acham que não acreditamos, mas nós só podemos ser salvos, nós só podemos voltar para Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, quando esse nascimento vem de Deus. Não é da minha vontade que eu creio em Jesus Cristo, pelo contrário. Se vocês não sabem, para parte da minha vida, eu frequentei os arraiais do ateísmo. Não acreditava em religião, não acreditava em milagre, não acreditava em Jesus Cristo. Muitas das vezes, como já disse, não queria ouvir as pessoas que falavam de Cristo, porque esse nascimento não vem de mim, não é da minha própria natureza, não foi da minha inteligência, não foi da minha capacidade racional, mas porque Cristo me fez renascer. Porque esse renascimento vem de Deus, não é da vontade da própria vontade. É por isso que nós não podemos, meus irmãos, irmos anunciar o Evangelho sem oração. É por isso que nós não podemos anunciar a Cristo com o nosso próprio poder, no poder da nossa própria inteligência, porque se for com a nossa própria inteligência, eles não vão se converter. Porque essa área de conversão do pecado, só quem convence o homem do pecado, não sou eu que é você, mas o Espírito Santo de Deus. Como está registrado no versículo 7, somos apenas instrumentos de Deus para as conversões. Então é por isso que nós precisamos nos debruçar em oração, para poder anunciar a Jesus Cristo e os homens venham a Cristo. Porque caso contrário, será tempo perdido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro, Jesus vem cheio de verdade. Ele é a verdade. Inclusive ele diz no capítulo 14 que Ele é o caminho, a vida e a verdade. Sem Ele não existe outro caminho. Segunda coisa, Ele é cheio de graça. O que é graça? Graça nós recebemos aquilo que nós não merecemos. A salvação. Nós não merecemos a salvação. Eu sei, fizeram uma pesquisa no Brasil, no meio dos presídios.
perguntaram se ele merecia ser salvo, eles disseram que sim, que eles eram muito boas. Só tinha criminosos, só tinha ladrão, assassino, corrupto, tudo da pior espécie da nossa sociedade. Eles diziam que merecia salvação. Mas diz Paulo que todos pecamos e todos somos destituídos da glória de Deus, então o que nós merecemos é o inferno. E eu e você merecemos é o inferno. O que eu e você merecemos é a condenação. Mas sabe o que é glorioso? Que esse Jesus que criou o universo, esse Jesus que criou essa terra maravilhosa para nós viver, esse Jesus que nos criou, ele veio cheio de graça. Ele veio cheio de graça e veio nos oferecer aquilo que nós não merecemos, o perdão de Deus. Aquilo que nós merecemos. Só isso já bastava para nós. Só isso basta para nós passarmos a vida inteira debaixo dos pés de Jesus, orando, clamando e sendo felizes, porque nós fomos redimidos quando nós não merecemos. Hoje existe um evangelho coach que diz que nós merecemos o melhor, que nós merecemos o bom. Mentira! Porque a Bíblia diz e afirma que nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação, porque nós somos pecadores. Essas pessoas que ficam com esse evangelho coach, querendo ganhar agradar e aplausos, eles são filhos de Belial, filhos de Satanás, porque o que nós merecemos é o inferno. Mas Jesus veio trazer graça. Glória a Deus. Ele deu a graça. Sabe o que é triste? Que essa pessoa que escuta esse evangelho mentiroso nunca vão para Jesus querendo a sua graça, querem mansão, querem cartão, querem dinheirão, querem tudo, mas não querem a salvação e vão parar no inferno. Bíblia disse. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas, ou se não o maior, inclusive no nosso tempo. Ele disse que nunca vai ver tanta gente no inferno dentro das igrejas, porque as pessoas estão escutando que não é evangelho. Então o que importa é que nós recebamos essa graça, e essa graça é pela fé, é confiar em Jesus Cristo. Aleluia. Eu poderia dizer que você merece um carrão, que você merece todas as pompas, mas eu estaria mentindo, eu estaria enganando. Porque o que nós merecemos, segundo Paulo, segundo o Evangelho, segundo Ezequiel 18:14, aquele que pecar merece morrer. Paulo diz que todos pecamos, 3:23. Então o que nós merecemos é a ira de Deus, é o inferno de Deus, mas Jesus vem trazer graça. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós merecemos coisa ruim e Jesus vai trazer coisa boa. E sabe o que é mais triste? Que nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos fazer obras? Não. Nós precisamos crer. Precisamos confiar. Só isso. Nós precisamos confiar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nada demais. Tão simples. Mas os homens não querem. Versículo 15. João testificou dele, clamou dizendo: este é aquele que era aquele que eu dizia, que vem depois de mim e antes de mim, porque ele foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, graça sobre graça. Aleluia. O apóstolo João disse: eu recebi, Jesus trouxe graça, nós recebemos a graça de Jesus. Eles confiaram no Cordeiro de Deus, no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O Deus unigênito foi 18. Deus nunca foi visto por alguém. E o Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez o conhecer. Eu quero chamar a sua atenção para o começo do versículo 18 primeiro. Deus nunca foi visto por alguém. Na nossa sociedade contemporânea, nós temos testemunho de Jeová. Ele diz que Jesus não é Deus, exatamente por esse texto, porque Deus nunca foi visto. Mas João está dizendo isso
Não. Quem não foi visto, quem foi? O Pai. Quem veio anunciar o Pai? Quem veio? Quem veio revelar o Pai? O Filho unigênito do Pai. Quem é o Filho unigênito do Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, até porque no versículo 8, quando Jesus diz o eu sou, os judeus quiseram apedrejá-lo. Eles entenderam perfeitamente quando disse que ele era o Filho de Deus. Então não caia nessa balela. Jesus é Deus. Porque se Jesus não for Deus, eu e você estamos fritos. Se Jesus for só apenas um anjo, apenas um mestre, ou apenas uma pessoa boa, ou apenas uma pessoa exemplar, eu e você estamos fritos, porque nós não podemos salvar por nossas próprias obras. Nós só podemos salvar pela obra de uma pessoa perfeita. E no mundo só tem uma pessoa perfeita, que foi Jesus Cristo. E aqui eu quero encerrar. Creia na pessoa de Jesus Cristo. A minha missão nesta noite foi revelar um pouco de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a proposta de João. E esta é a minha proposta nesta noite. Que Jesus Cristo é Deus, igual ao Pai. Ele ficava face a face com o Pai. Jesus Cristo é Criador, Ele que criou todo esse vasto universo, Ele que criou todas as coisas. Outra coisa, Jesus Cristo é a luz do mundo. O mundo rejeita, mas Ele é a luz do mundo. Sem Ele não há salvação. E a salvação é muito simples. Só basta crer. Só basta crer. Não precisa de mais nada. É só crer. Obras é consequência da salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para fazer as boas obras. Diz Efésios 2:10. Então creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele encarnou, trouxe graça para nos redimir do pecado, para nos salvar da morte eterna, para nos salvar do inferno. Foi isso que Jesus veio fazer, na sua graça, na sua misericórdia. Se alguém pregar outro evangelho, diz Paulo aos Gálatas e a nós: seja atado, porque esse evangelho é de Satanás, não de Deus. Eu quero orar, em seguida eu passo meu trabalho para o pastor. Senhor Deus, Pai, João, quando escreve, Senhor, ele tem um propósito de mostrar que Jesus é Deus, mostrar o nosso glorioso Redentor, que Ele estava no princípio, que Ele criou todas as coisas. Senhor Deus, Ele criou os céus, a terra, Ele nos criou, Ele fez tudo, Senhor. Ele fez tudo para a sua glória, para o seu nome. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Senhor, que a igreja venha crer, Senhor. Que a igreja venha crer na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Muita gente acha que Jesus é o nosso mordomo. Outros acham que Ele é apenas um médico que veio para curar nossa enfermidade. Outro, Senhor, pensa que Ele é apenas o dono do tesouro para nos encher nossos cofres de riquezas. Mas João tem esse propósito, João tem o propósito de mostrar que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Senhor, que essa verdade fique entrelaçada na nossa mente, no nosso coração, que essa verdade, Senhor, venha para nós e que nós nunca abandonemos. Senhor, que nós irmos confiar na pessoa de Jesus Cristo, porque essa salvação nele, Senhor. Aleluia. A salvação não está em mim, Senhor. A salvação não está no Pedro, nem no Paulo. É só em Jesus. Ah, Senhor.
Vem fazer a tua igreja acreditar, confiar em Jesus. Glória a Deus. Que nós não sejamos como os fariseus, Senhor, conhecedores da Bíblia, mas que renegamos a Jesus, o nosso Salvador. Que nós não vamos ser uma igreja de Laodiceia, que Jesus estava batendo na porta, mas eles não abriam, porque talvez não conheciam também, Senhor. Pai, só Tua graça, derrama a Tua graça, faz esse Seu povo. Olha para essa cidade de Barreira, Senhor, faz as pessoas nascerem da vontade de Deus e não da vontade da carne. Olha para o nosso Ceará, olha para o nosso Brasil. Quantas pessoas perdidas, Senhor, dentro das próprias igrejas, Meu Deus. sem te conhecer. Revela as elas, Senhor. Levanta João Batista, Senhor, que venha pregar o Jesus Cristo, que venha apenas anunciar a Jesus Cristo, sem o interesse de ser glorificado, sem o interesse de ser exaltado, sem o interesse de querer dinheiro do povo, mas que queira a salvação, que se queira a remissão dos pecados do povo, Senhor. Deus Santo, nos enche de Teu fogo santo. Senhor, nos faz como João Batista, para que nós testifiquemos de Jesus Cristo para o mundo. Senhor Deus, o mundo não conhece, mas Tu é o Deus poderoso que faz os incrédulos se converter. Senhor, é no nome santo de Jesus que eu te clamo. Em nome de Jesus. Amém.